Meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, recebam a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Estamos ao vivo, louvado seja Deus. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e receba mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje estarei esclarecendo as organizações angelical. Louvado seja Deus. Vamos falar, louvado seja Deus, sobre anjos bons e também os maus. Louvado seja Deus. Quem são eles? As categorias, enfim, como eles trabalham. Louvado seja Deus. Então aí, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal. Deus abençoa a sua vida. Louvado seja Deus. E vamos a mais um estudo. Falando a respeito dos anjos, se tiver alguém aí adorando os anjos, eles não recebem adoração. Não adore anjo, ele não recebe adoração. Vamos ler a Bíblia? Tem dois textos para vocês lerem. Apocalipse 19, verso 10. O ancião de dia, que tinha 4 faces, diante do trono de Deus. Muito bem, mas nós vamos ler o segundo texto, Apocalipse 22, verso de número 9. Diz a Bíblia: E disse-me, olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. Então tá aí. A Bíblia diz que quando João, ele diz: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me ao pé do anjo. Olha aí, versículo 8. Que me mostrava para adorar, mas o anjo não recebe adoração. Adoração é só para Deus. Amém? Vamos lá. A hora não espera, mas nós estaremos aqui dando início a mais um estudo para a glória de Deus. Muito bem. Vamos lá na palavra do Senhor. Se você gostar, louvado seja Deus, glorifique o nome santo do Senhor. Mas saiba de uma coisa, eu sou pregador da verdade. Não estou aqui para agradar nem A nem B não, viu? Louvado seja Deus, eu prego a verdade, eu estou aqui para agradar a Deus. Não estou aqui para agradar homens e nem mulheres. Estou aqui para agradar a Deus, viu, pastorzão? Muito bem. Você aí que anda aí me cortando aí, né? Mas tudo bem, Deus te abençoe, viu? Não deixe essa palavra chegar aos ouvintes, né? Deus abençoe a sua vida, viu? Glória a Deus. Vamos lá. Muito bem. A hierarquia dos anjos. Para quem não conhece os anjos, louvado seja Deus, não conhece nada sobre o estudo angelical, existe 3 categorias. Muito bem. A primeira, arcanjo, que são chamados de principados. Muito bem, arcanjo. Arcanjo Miguel, lembra dele? No outro vídeo eu falei dele, que ele veio para ajudar o anjo mensageiro Gabriel, que foi enviado por Deus para esclarecer a Daniel, que orava 3 vezes ao dia, orava por Jerusalém, e o anjo Gabriel não é anjo de guerra, é anjo mensageiro, então ele não
conseguia passar, porque o príncipe da Pérsia, muito bem, vamos falar sobre principados, o príncipe da Pérsia, né? Cada anjo tem aqui a sua missão, né? E dentro de um exército, louvado seja Deus, príncipes, para quem não entende, são aqueles que tomam conta de legiões de anjos. Tomam conta de, tipo, Miguel, ele é protetor de Israel, toda Israel. Por isso que sempre aparece Miguel na história. O arcanjo Miguel, príncipe Miguel, está escrito lá. Louvado seja Deus, Daniel capítulo 10. Muito bem. Depois a segunda categoria é querubins, são guardiões. Primeira, arcanjo. Segunda, querubins. Terceira, serafins. A terceira categoria, serafins, são hierarquia no exército de Deus. Deus tem vários tipos de exército, mas nós estamos falando do exército angelical. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Miguel, arcanjo, querubins, guardiões e serafins são aqueles que apareceu para Isaías capítulo 6. Eles têm 6 asas e vê Deus face a face. Glória a Deus. Muito bem. Segunda classificação genérica dos anjos. Tronos. Quando se fala de tronos, lá em Efésio, louvado seja Deus, quando se fala de domínio, primeiro é tronos, depois domínios, principados, que são os arcanjos, né? Não são todos, mas a Bíblia cita o nome de 2 anjos, né? Dentro da Septuaginta, né? 2 anjos, Gabriel e Miguel. Se nós for para os apócrifos, vamos encontrar outros arcanjos, mas nós estamos falando da Septuaginta. Entendeu? Mistério? Glória a Deus. Você que estuda a Bíblia sabe do que eu estou falando. Mas vamos lá, estou aqui para esclarecer para os irmãos. Louvado seja Deus. Dentro da categoria da hierarquia dos anjos, louvado seja Deus, arcanjo, louvado seja Deus, é a categoria mais elevada, a posição mais elevada na hierarquia angelical. Louvado seja Deus. Quando Deus, louvado seja Deus, precisa de um anjo para fazer uma obra, lembra do rei Senaqueribe? Louvado seja o nome do Santo Senhor, que estava desafiando o rei Ezequias. Ezequias e Isaías subiram no templo e apresentaram para Deus a carta. E Deus enviou um anjo de guerra, que desceu lá no arraial dos Círios. Matou sozinho 185 mil sírios para a glória de Deus. Então, anjos de guerra, anjos de Deus. Muito bem, esses são arcanjos, o cargo mais elevado em posição angelical. Muito bem. Depois vem a segunda categoria, querubins. Esta classe de anjos criados por Deus se destaca pela ligação que eles têm com o trono de Deus.
eles estão entronizados. Eles estão ali entronizados, chamado de tronos. Louvado seja Deus. Que coisa tremenda esse mistério. Imagina, irmão. Glória a Deus. Muito bem. Vamos continuar aqui. Louvado seja Deus. Arcanjo e querubim. A lembrar, Gênesis 3:24. Deus colocou, depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim, um querubim. Se não me falha a memória, irmão. Foram colocados querubins. Louvado seja Deus, no jardim do Éden para guardar a entrada, a fim de que o homem que havia pecado contra o Criador não tivesse acesso ao caminho da árvore da vida. Então, querubim, louvado seja Deus, são guardiões. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, serafins. Serafins, louvado seja Deus, são anjos refulgentes ou brilhantes, são nobres ou fogueados, né? Louvado seja Deus. Esta classe de anjos aparece uma vez só na Bíblia. Isaías, capítulo 6, verso de número 1 ao 3. Eles estão ali, a Bíblia fala 6 asas. Mas imagina um beija-flor. Quantas asas tem o beija-flor? Ele só tem 2. Mas ele é tão rápido que parece que ele tem umas 20 desse lado e umas 20 daquele lado. Você imagina, Isaías viu esses anjos com 6 asas. Imagina como que eles não estavam diante de Deus, né? Louvado seja Deus, de fogo, brilhante, oh glória, que maravilha. E nós vamos ficar de que lado? A Bíblia diz que Jesus tirou nós dos reinos das trevas e trouxe para a sua gloriosa luz. E a Bíblia diz que tem anjos poderosos que estão guardando aqueles que hão de herdar a salvação. Glória a Deus. Muito bem. Então tá aí. Já falamos das 3 classes, né, de anjos. Louvado seja Deus. Arcanjos, querubins e serafins. Louvado seja Deus, né? Precisa todo um estudo para a gente poder explicar quais são as funções deles, né? Louvado seja Deus. Mas vocês observam que anjos, no Antigo Testamento, lutou com Jacó, louvado seja Deus. Enfim, apareceu Abraão em caminho de Sodoma e Gomorra para destruir Sodoma e Gomorra. Enfim, mas no Novo Testamento, eles desceram do céu, avisaram os pastores que na manjedoura estava nascendo Jesus. Muito bem, Jesus com 33 anos, já nos seus últimos dias na terra, estava no monte, orando. Depois, louvado seja o nome santo do Senhor, a Bíblia diz, glória a Deus, também no capítulo 4 de Mateus, que depois da tentação, os anjos vieram e o serviram. Muito bem, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa meditação. Então, nós vamos agora, porque a Bíblia fala sobre tronos. Tronos, dentro da classificação genérica dos anjos, nós vamos falar sobre tronos. Vamos ler agora Colossenses 1,16, que diz assim: louvado seja Deus, porque nele quem? Em Jesus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra,
Todas essas categorias de anjos foram criado ou criadas nele. Todas essas criaturas foram criadas em Cristo. Muito bem, as que estão no céu e as que estão na terra. Visível, que dá para você ver com seus olhos, e invisíveis. Sejam tronos, até aqueles, louvado seja Deus, que estão em volta do trono de Deus, são chamados de tronos, estão entronizados, até eles não escapam. É por isso que eu digo para você, no texto da mensagem que nós pregamos, louvado seja Deus, que fala que eles conhecem a Jesus, os anjos decaídos ou caídos, né? Louvado seja Deus, que dentro do livre-arbítrio angelical, louvado, os anjos são santos e eles não podem ser imoral. E quando, louvado seja Deus, Deus deu até o livre-arbítrio para os anjos. Os anjos obedecem a Deus, são fiel na obediência, mas eles têm o livre-arbítrio. Alguns escolheram um outro caminho. É como eu e você, nós temos o livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero da minha vida. Mas eu resolvi servir a Deus, eu resolvi pregar o Evangelho, eu resolvi, louvado seja Deus, aceitar Cristo, eu resolvi, louvado seja Deus, andar em espírito, eu resolvi viver uma vida de santidade. Livre-arbítrio. Mas vamos lá, vamos aqui. Trono, querubins estão entronizados. Então está aqui, versículo 16. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, louvado seja Deus, dominações, sejam principados. Existe principados, quando fala principados lá, está falando de anjos. Pode ser da luz, anjos de Deus, como pode ser anjos das trevas, considerado pelos pentecostais como demônios. Muito bem, observamos que a Bíblia fala isso. Glória a Deus, eu já vou citar para vocês. Alguém pensa que não existe o anjo mau, mas eu vou mostrar na Bíblia, hein? Anjos maus. Glória a Deus. Não saia daí, fica aí, porque você vai aprender hoje aqui. Se você não conhece, você vai aprender. Graças a Deus. Então são tronos, são domínios, principados e potestades. Potestades. Tudo foi criado por ele. Por ele. Ele quem? Jesus. Por ele. E para ele. Tudo para Jesus. Está entendendo? Tudo para ele. Glória a Deus. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem, existe por ele. Está entendendo? Ele é o princípio, versículo que antecede o 16. Ele é a imagem de Deus, invisível. Muito bem. Primogênito, ele é primeiro. Ele já existia antes da existência dos anjos. Deus criou primeiro os anjos para depois criar a terra. Então os anjos foram criados primeiro. Os anjos são superiores aos homens.
Os anjos estão, aleluia, incumbidos de proteger o povo de Deus, a igreja do Senhor. Louvado seja Deus, o povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Muito bem, mas existem os anjos que se desviaram, que atormenta. Louvado seja Deus. E que terroriza territórios, como lá o endemoniado de Gadareno, 6.000 demônios naquele homem, e não tinha ninguém que podia livrar ele. Mas quando Jesus chega, olha irmão, que mensagem, hein? Quando Jesus chega ali, ele já cai de joelho. Vieste aqui nos atormentar do tempo. Está vendo aí? Porque Jesus é superior. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, então eles conhecem a Jesus. E se você for um homem de Deus, né, uma mulher de Deus, ele vai dizer que conhece você também, como disse, eu conheço Paulo. Muito bem. Estão entendendo o mistério, né? Coisa boa. Não saia daí. Graças a Deus. Que maravilha. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então nós falamos aqui de arcanjo, falamos de querubins, aqueles que foram enviados para guardar o jardim, e também falamos também dos serafins, que aparece uma vez na Bíblia. Muito bem, falamos agora de trono, domínio, principados, né? E também de potestades. Potestades referem a anjos especiais que executam a tarefa especial da parte de Deus. Tá vendo? São anjos de poder. Eles vão para executar a obra de Deus. Tá entendendo? Como existe, presta atenção, existe o reino das trevas e o reino da luz. Se tem potestade no reino da luz, do qual Deus tem esses anjos especiais que executam as suas obras, imagine lá no reino das trevas. Muito bem. Não se trata de poderes de angelicais isolados, não, mas são chamados de potestade porque são poderosos. Muito bem. Porque foram investidos de autoridade especiais. Vários exemplos se destacam na Bíblia das ações poderosas, louvado seja Deus, dessa classe de anjos. Um deles foi enviado por Deus para destruir um desses anjos foi enviado por Deus para destruir Jerusalém, olha bem, e só parou a destruição quando Deus lhe deu ordem, olha aí, que guardasse a espada. Tá lembrado aonde está essa mensagem aí, varão? Tá lembrado? Davi foi numerar o povo, foi ou não foi? E está lá o anjo lá, com a espada, ferindo Israel. Enquanto Davi não se consertou com Deus, Deus não mandou o anjo enfiar a espada na bainha. Oh, glória! Está aí a palavra do Senhor. Glória a Deus. Que maravilha. Coisa boa. Muito boa mesmo. Pena que a hora ela não dá, né, para nós continuar, mas o estudo é muito bom. Se você que gostou do estudo, procura na igreja. Louvado seja Deus, um curso, né, de teologia. E nesse curso você vai aprender, né,
sobre os anjos. Angiologia, né? Louvado seja Deus, glória a Jesus. Abramos as nossas Bíblias em Salmo. Salmo de número 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra do mal. Está provado que eles protegem as pessoas que temem a Deus. Por que que nós precisamos de proteção? Porque eles são invisíveis. Invisíveis. E ele nos protege porque essa é a vontade de Deus. Jesus disse na sua oração: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Que mal é esse? Vamos lá, vamos continuar. Anjos bons nós já citamos aqui. Ele acampa em volta daqueles que o temem o livro do mal. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Nós confiamos em Deus e sabemos que os anjos são numerosos. Eles não aumentaram na sua criação e nem diminuíram. Por isso que há uma polêmica lá, louvado seja Deus, quando os anjos, segundo algumas pessoas, dizem que os anjos entraram as mulheres dos homens, as filhas dos homens, lá em Gênesis, capítulo 6, e nasceram gigantes. Mas Deus não deu ordem, Jesus mesmo proibiu isso aí. Jesus falou assim: olha, lá no céu serão igual aos anjos, não vai ter sexo, não vai ter nada disso lá em cima não. Lá serão igual aos anjos. Aquela mulher que teve 7 maridos, ela não vai ser mulher de ninguém lá em cima não. Deus não deu ordem aos anjos para procriarem. Aprendeu aí, varão? Essa mensagem, louvado seja Deus, tem o endereço certo. Glória a Deus. Mas vamos lá. 1 Pedro. O resto é heresia. O resto é Baal. Glória a Deus. Vamos lá. Primeira carta. Segunda carta de Pedro. Leia aí comigo aí. Capítulo 2, verso de número 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, pastor, o anjo pecou, os anjos pecaram, pastor. Aí tá aqui, ó. Mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Pecaram ou não pecaram? E não perdoou o mundo antigo. Ó, Deus, ele faz justiça no mundo espiritual e também no mundo físico. Não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé e 8 pessoas, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, se tem os justos, tem os ímpios. Se tem a luz, tem as trevas. Se tem anjo de luz, tem anjo de treva. É a Bíblia, a palavra de Deus. Muito bem. Só tem uma página
carta do apóstolo Judas, verso de número 6. Verso de número 6. É por isso que eu ponho lá. Judas, versículo 6. Os anjos que não guardaram, olha aí, os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação no céu, reservou-o na escuridão e na prisão eterna até o juízo daquele grande dia. Meus amados, queridos ouvintes da palavra de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoa a vida de todos vocês. Amém.